Boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos? Estou muito feliz. Ei, tia Mau Mau, boa noite. Ei, Max, quanto tempo? Tudo bem? Bem-vindo, meu convidado, Kenielson. Pessoal, estou muito feliz. Hoje eu estou trazendo um convidado super especial, é o Kenielson. Ele é um analista comportamental. Ei, tia Mau Mau, o que é um analista comportamental? DISC, né? Ele vai te ajudar aí a fazer uma análise. Qual que é o seu comportamento? Qual que é o comportamento do seu cônjuge? Qual que é o comportamento do seu colega de trabalho, do seu chefe? Então, é um tema muito importante, né? Ei, Júnior! Boa noite, Kenielson. Vem. Recebeu meu convite aí? Esse assunto para ajudar nos relacionamentos, né? Todos nós nos relacionamos com os pais, com os maridos, esposas. Bem-vindo, Kenielson. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa noite, né? Para que nós possamos conseguir levar essa mensagem para ajudar as pessoas, né? A melhorar aí o seu comportamento. Tanto com o marido, como eu estava falando aqui, com a esposa, com os filhos, enfim, com os colegas de trabalho, com o chefe, né? É um assunto muito importante. Você pode se apresentar e explicar um pouquinho do seu trabalho? Sim, boa noite a todos. Eu sou o Kenelson Luz, trabalho com análise comportamental DISC, né? A base é autoconhecimento e conhecimento das pessoas à sua volta, né? E o que eu gosto de trabalhar, meu nicho, é relacionamento de casais, pais e filhos, né? Que esse análise comportamental, ele ajuda bastante nesta área. Você se conhecendo melhor as pessoas que estão à sua volta, você vai evitar conflitos, uma vida melhor, de paz e alegria, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu conheci o Kenielson através de um grupo, né, Kenielson? Sim, Nada é por acaso nessa vida, né? E acabou quando verdade. nós conversar. Eu trabalho com restauração de pessoas, de, né, casamento, e ele trabalha nessa linha também. Então, a gente pode entender que Deus nos uniu, né, para trazer essa informação tão preciosa para as pessoas. Gente, antes dele começar a explicar né, é o trabalho dele, gostaria de pedir para que você clicasse aí no aviãozinho, mandasse para 50 pessoas, porque esse assunto é de extrema importância. Eu tenho certeza que alguém merece ouvir essa mensagem, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema no casamento, ou um problema no trabalho, na igreja, enfim, independente, né, aonde ela está, ela pode pegar essa mensagem, fazer uma análise e melhorar o seu comportamento. Então, vamos transbordar na vida do outro, né? Eu sempre falo, não vamos ser esponja, só sugar conhecimento e ficar obeso de conhecimento, vamos transbordar na vida do outro. Então, não custa nada, não custa dinheiro, né? Custa apenas você apertar um botãozinho aí e transbordar, fazer o bem, né? É o que Jesus sempre nos pediu, né? Contribuir na vida dos outros irmãos. Bem-vindo, Leandra. Se puder compartilhar aí com umas 50 pessoas, vou ficar muito feliz. Então, Kenielson, conta pra gente como que você começou a ingressar nesse trabalho, né? Por que você começou a estudar sobre o comportamento das pessoas? Na verdade, fui envolvido sobre comportamento. E um dia eu estava mexendo na internet e eu vi lá um curso de coach. E, nossa, que interessante, coach. Eu vou saber o que é isso aí. E acabei entrei fazendo coach, e dentro do coach, eu conheci a PNL e conheci a análise comportamental DISC. Eu também fiz PNL, mas quando eu caí no análise comportamental DISC, aqui me apaixonou. Nossa, eu fiquei, pô, por quê?
Com a análise comportamental DISC, eu consegui mudar a minha vida e consegui transbordar na vida de pessoas. Com o autoconhecimento, eu melhorei muito o meu casamento. Hoje eu sou casado, tenho 17 anos de casados, tenho 4 filhos, e vindo um tradicionalismo, né? Tanto com a esposa, tanto com os filhos, e com a análise comportamental DISC, eu me descobri como cuidar dos filhos, como ter uma comunicação melhor com a esposa, né? Eu vou entrar e explicar para vocês bem certinho o que é uma análise comportamental DISC, mas já de antemão vou passar para vocês. Eu, desses 17 anos de casados, eu sempre tive alguns conflitos com a minha esposa. E nunca parei para pensar, analisar, nossa, por que isso? Tem como melhorar? Tem como evitar? Como acabar com isso? E quando eu estudei e aprendi análise comportamental DISC, eu descobri que o meu comportamento era totalmente diferente da minha esposa. E quando eu fiz o meu análise, fiz a análise da minha esposa, a gente conseguiu sentar, conversar e se entender. Hoje aqueles conflitos que a gente tinha antigamente, que atrapalhavam o nosso casamento, não tem mais. Porque eu conheço, eu sei como se comunicar com ela e como ela se comunicar comigo. É tudo através da análise comportamental. Entendi. Você me falou ontem, né, que o relacionamento mudou muito. E ontem nós tivemos uma conversa só para, né, que a gente pudesse nos conhecer um pouco melhor. Só dele pincelar um pouquinho, eu já comecei a identificar qual que é o meu comportamento. E hoje eu comecei a analisar os meus filhos. E realmente, gente, faz toda a diferença. Então, você pode começar explicando como que funciona, o que é essa análise comportamental, por favor? Sim, eu vou entrar. Análise comportamental é o estudo do comportamento das pessoas. Isso desde o tempo da Grécia, existia estudiosos que estudavam essa parte comportamental. Mas ali no século XX, mais preciso em 1928, William Maston, um grande estudioso, advogado, psicanalista, doutor psicanalista, ele revolucionou isso aí. Ele montou a teoria DISC. Porque até então, chegado nele ali, eles estudavam pessoas que tinham algum problema mental, para tentar melhorar essas pessoas e para elas poderem interagir no ambiente. E o William Maston analisou e pensou, por que eu não vou estudar uma pessoa que já é legal, entendeu? E melhorar ela ainda mais, que não tem problema nenhum na mentalidade, entendeu? E potencializar, descobrir alguns pontos de melhoria dela. E aí ele revolucionou e montou essa teoria DISC. Para você ter uma ideia, até na Guerra do Golfo, essa teoria era usada para mandar os soldados para a guerra. Porque eles descobriam qual que era o potencial deles, qual que eram as habilidades, e eles colocavam as pessoas no lugar bem certo. Então, automaticamente, evoluía. E o que acontece? Você pode pensar, o que é análise comportamental DISC? Então, a gente vai no DISC. São os 4 principais fatores do nosso comportamento. Os 4 principais fatores do nosso comportamento. Vocês estão assistindo, eu vou passar os 4, um por um, detalhado, e já vai analisando, pensando nesses fatores, você já vai descobrir qual que é o fator que mais aproxima do seu comportamento. Tá? No que eu vou explicando para você. Eu vou entrar no primeiro fator, que é o fator dominante. O fator dominante é aquela pessoa bastante ativa, bastante enérgica, que faz tudo rápido, que quer fazer um punhado de coisas todo junto. Então, essa é uma pessoa dominante. Muitas vezes você pegar uma pessoa com excesso de dominância e pedir para ela fazer alguma coisa para você, e quando você olhar do lado, a hora que você voltar, ela não está mais ali, ela já foi fazer. Sem perguntar para você como faz, sem planejar, ela é muito rápida, sabe? Isso em alto nível. Só que muitas vezes também... De pessoa que você começa a contar um caso e ela já quer logo que você chega no final, né? É correto. É um problema que eu tive. Geralmente a pessoa dominante, ela não tem muito paciência para ficar escutando as coisas detalhadamente. Né? Se você for contar alguma coisa para ela, ela quer que você resuma, seja direto, vai direto ao ponto. Ela não tem essa paciência de ficar escutando. Ela quer agir, ela quer fazer, ela não quer parar. Você tocou nesse assunto, eu vou dar uma entrada nessa parte que aconteceu no meu casamento. Uma mudança foi essa aí.
Eu tenho uma dominância e minha esposa não. Minha esposa é um pouco mais estável, né? Então ela gosta de falar mais detalhadamente, explicar. E quando eu chegava do meu trabalho em casa, a minha esposa queria contar o que aconteceu no dia. E tinha muitas coisas que dava para contar em 3 minutos. Ela gastava 15 contando para mim. Porque era o comportamento. É normal isso, ela gastar 15, é o comportamento dela. Só que eu não tinha paciência para escutar. Porque eu era normal, era meu comportamento. Então muitas vezes eu deixei ela falando sozinha e saí. E aí casava um conflito no meu casamento. Eu falava, pô, você não dá atenção, né? Aí eu falava, mas também você na direta quer falar demais, né? E eu não sabia que estava fazendo mal para ela, né? E aí quando eu me descobri, eu sentei com a minha esposa, a gente conversou, falou, tá bom, hoje eu sei que eu tenho que dar uma atenção melhor para você pelo seu comportamento. Só que você sabe também que você precisa ser mais direta comigo. E É a gente melhorou muito um nisso. equilíbrio, né? E E isso, a gente conseguiu achar esse equilíbrio. é muito importante isso, né, Kenelso? Porque a gente entra num relacionamento, a gente não sabe, né? Eu achei bem interessante também aquele caso que você me relatou ontem, que o casal, eles ficaram noivos, né? E eles te procuraram para fazer análise comportamental para que eles possam entrar aí no casamento já sabendo qual que é, né, o comportamento, né, do marido, da mulher, da futura mulher, para evitar, né, conflitos futuros. É, correto. Hoje a gente entra no casamento, apesar que vocês namoram, conhece, mas quando você vai morar junto mesmo, é que você vai conhecer a pessoa. E aí vai um longo tempo para ter esse reconhecimento, você se adaptar com essa pessoa, né? Na verdade, assim, é o que acontece, o que é esse comportamento nosso? 50% do nosso comportamento a gente traz de genética. É dos nossos pais, a voz é genética. Mas 50% do nosso comportamento é do ambiente que nós vivemos, trabalho, família. Então, quer dizer, você vai se adaptar um pouquinho ao comportamento do seu cônjuge, porque é automático. Mas demora, e você vai sofrer bastante. E quando você já conhece o comportamento dele, conhece o seu, facilita muito. O que acontece hoje? Hoje o pessoal namora, talvez noivo, fica noivo, e ali, como eu até tinha comentado com você, e muitas vezes estão apaixonados, né? E eu tenho em mim, eu creio que é correto isso, né? Que a paixão, ela esconde muitos defeitos. A pessoa apaixonada, ela não consegue enxergar o defeito da pessoa que está ao lado dela. Entendeu? Ela só vê a perfeição. E como a pessoa que ama já é diferente. A pessoa que ama, ela vê o defeito e convive com o defeito. O defeito não faz mal para ela. E que a pessoa que entra apaixonada num casamento, a hora que casa, aquela paixão dá uma estagnada, e já ela vai conhecer o cônjuge daí. Como que é? E quando a pessoa faz esse análise comportamental, tanto do esposo e da esposa, você entra sabendo qual que é o comportamento dele, ele comportamento dela, e eles já entram trabalhando esse comportamento. Então, muitos conflitos que eles iam ter, ia demorar anos para eles conseguir acertar e alinhar, cara, ele já vai entrar sabendo, conhecendo, né? Então, é uma vida totalmente diferente. Né? Então, muitos namorados, noivos, que vão entrar no casamento, eles estão fazendo análise comportamental para depois entrar. Tem alguns que ficam com medo, pô, mas se eu fazer uma análise, eu gosto dela, mas se eu fazer uma análise, ela foi muito diferente de mim, será que não dá pra gente casar daí? Entendeu? É uma dúvida que o pessoal fica. Dá sim, com certeza. A gente consegue moldar nós. Mas para a gente moldar nós, a gente tem que conhecer aonde que está a nossa falha. Enquanto nós não souber aonde que está a nossa falha, a gente não consegue melhorar. Entendeu? Até E porque nós somos únicos, né? Deus nos criou, eu sou única, você é único, então ninguém vai ter um comportamento igual ao do outro, né? O interessante com a análise comportamental, o pouco que eu li, é achar o equilíbrio mesmo. Porque você pode usar essa análise, como eu falei aqui na abertura da live, no ambiente de trabalho, na igreja, com os filhos, né? E ninguém é igual a ninguém. Então a gente vai aprender a achar o equilíbrio em todas né, os relacionamentos que a gente vai tendo aí ao longo da vida, não é isso? correto, correto. O pessoal usa muito em empresa isso também.
Porque na empresa você trabalha com um punhado de pessoas às suas voltas, né? Você espelha o que você é. O teu comportamento, você espelha seu comportamento. Se você pega uma pessoa de comportamento diferente do seu, você já não se dá muito com ela. Não sei se você já escutou, pelo menos na nossa região aqui, fala muito, oh, parece que o meu santo não bateu com esse. Já viu pessoas falando assim? Cara, eu não fui com a cara desse, parece que não teve ligação. Sabe o que é isso? É comportamento. Você está num meio ambiente que o comportamento daquela pessoa é diferente do seu. Não bate, não bate. Entendeu? Cria discussão. Mas sim, com certeza. É porque, eu vou dar um exemplo. Eu entrei só no dominante. Tá, eu vou pular um pouquinho para frente. Uma pessoa mais estável. Uma pessoa estável é uma pessoa que é mais meiga, mais tranquila, evita conflitos, né? Ela demora um pouco mais fazer as coisas, porque ela gosta de detalhar um pouco mais, ela tem um pouco medo de errar, entendeu? Ela é totalmente diferente da pessoa dominante. Então, quando pega uma pessoa que tem excesso de dominância com uma pessoa que tem excesso de estabilidade. Cara, esse dominante vai falar que essa pessoa que tem estabilidade é sonsa. Uma pessoa sonsa, demora a fazer as coisas, né? E a pessoa que tem a estabilidade fala, pô, esse dominante, esse cara que é arrogante, meu, passa por cima de todo mundo, cara, acha que sabe tudo. Nenhum dos dois estão errados. É que cada um tem o seu comportamento e automaticamente você espelha o que você é. Você não vai conseguir entender a pessoa se você não saber o comportamento dela. Entendeu? Que cada um tem suas boas coisas. Aquela pessoa que é um pouco mais lenta, que é a pessoa que tem estabilidade, ela tem menos chance de errar. Porque ela analisa um pouquinho mais as coisas antes de fazer. Né? E a pessoa que é dominante, pô, ela consegue atingir meta fácil. Entendeu? Porque ela é ativa, ela vai, faz, agiliza, pensa rápido e tal. Só que assim, que muitas vezes ela tem chance de procrastinar. Porque ela quer pegar muita coisa, ela não analisa, ela não planeja. Então, tudo tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não existe comportamento ruim ou bom. Tudo tem, é igual você sempre falou aí, tem que procurar um equilíbrio. Mas para a gente achar o equilíbrio, você tem que conhecer. Se conhecer e, automaticamente, se conhecendo, você vai conhecer as pessoas à sua volta, né? Entendi. Então, recapitulando, né? DISC é uma abreviação sobre os comportamentos. Então, você falou, Dos 4 fatores. o primeiro é Falei o o primeiro dominante, dominante, você correto? Eu falou já do expliquei para estável. você. Uhum. Né? E eu pulei para o estável, o segundo é o influente. A pessoa que tem influência é a pessoa Uhum. mais comunicativa. Sabe? A influência leva mais a comunicação, a falar. Você quer conhecer o influente? Geralmente, no meio de uma roda de pessoas, é aquela pessoa que está falando. Ela não para de falar, ela gosta de falar. Né? Muitas vezes, você quer falar alguma coisa para ela, ela não deixa. Que é o seu centro das atenções. É uma pessoa mais extrovertida, é uma pessoa que conta mais piada, mais alegre, que faz as pessoas sorrir, né? Essa é uma pessoa mais influente, né? E a influência também, ela bate um pouco de frente com a dominância. Né? Que o dominante ele é muito assertivo. E o influente não, ele gosta de conversar. Quando ele vai apresentar alguma coisa, ele gosta de apresentar, colocar alguma coisa no meio, incrementar. O influente é assim, ele tem que falar, ele tem que estar no centro das atenções. Né? E o dominante quer ser ágil, rápido, eliminar muita conversa. Né? A, Ju- Essa é a diferença. a Juliane está falando aí que ela é influente. Vai colocando aí, né? Se vocês vão conseguindo identificar, eu sou estável. Vai colocando aí. Sabendo Pode falar. Sabendo que a gente pode, muitas vezes, porque o que é medir o comportamento? Ele mede de 0 a 100. Então, comportamento aparente é acima de 50%. Existe pessoas que, por exemplo, têm 2 comportamentos acima de 50%. Existe pessoas, não é tão, mas que tem 3 comportamentos acima de 50%. E não existe pessoas que têm 4 comportamentos acima de 50%, porque daí tem que ser super-herói, né? Não existe isso aí. Assim, se for muito alto, é excesso. Aí você é demais. Vamos falar uma pessoa influente. Uma pessoa influente que está a 90, mais ou menos, nossa, aí já é complicado. Ela fala demais,
Para você ter ideia, essa pessoa tem muita persuasão na palavra. E se você pega a pessoa que tem 90 de influência, ela tem grande chance de ser uma pessoa mais mentirosa. Sabe? É De mesmo? tanto é correto e é exato. Se a pessoa for muito influente, ela mente. De tanto que ela querer falar, ela inventa mentiras. Isso é incrível. Então, eu falei do dominante, falei do influente, do estável, que tem estabilidade, né? E o quarto é o que tem conformidade, é o conformista. Então, quem tem conformidade é uma pessoa um pouco mais da dela, um pouco mais afastado, não é de conversar muito, mas é aquela pessoa que faz muita rotina na vida dela. Uma pessoa que tem conformidade em alta, pra você ter ideia, ela faz a rotina da semana dela. Ela, segunda-feira, já sabe o que vai fazer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ela faz aquela rotina da semana inteirinha. Entendeu? Ela não tem coragem de fazer nada sem planejar. Ela não se expõe. Tudo ela planeja, ela senta, ela demora mais do que todos. Porque ela gosta de planejar, ela não quer errar, ela quer chegar à perfeição. E nisso falta um pouco de atitude dela também. Né? Ela tem medo de se expor, tem medo de errar e muitas vezes perde algumas oportunidades. Por causa de ficar pensando muito, analisando muito, deixa oportunidades passar. Entendi. Então, nós temos sempre mais de um comportamento? Na verdade, assim, existe de pessoas por pessoas. Existe pessoas que têm acima de 50% só dominante. Existe pessoa que tem acima de 50% dominante e mais um pouco de influente. Entendeu? Existe pessoa que é mais estável e conformista. Para você entender um pouco, vou dar uma explicação, porque no nosso lado esquerdo do cérebro é a razão, direita é a emoção. Então, dominante e conformista, ele é o lado da razão. Ele é razão. E o influente e o estável é emoção. É emoção. Ah, Para você ter, entendeu? A pessoa que tem conformidade e dominância, muitas vezes ela pensa nela, depois ela pensa nela, depois ela pensa mais vezes nela e esquece de pensar nos outros. Porque ela age entendi. só com a razão. Você, Agora, a pessoa que tem emoção. Pode falar. você deu um exemplo aqui entre um relacionamento dominante e estável, né? Que gera conflito. E quando a pessoa tem o mesmo comportamento que o seu, por exemplo, um dominante e um dominante, como é que é esse casamento? Aí que tem a junção, tem junção que é boa. E tem junção que você tem que conhecer. Porque o dominante com o dominante, muitas vezes, gera conflito. Vamos falar um pouco assim mais daquele homem viril, enérgico, né? E ele vai em casa com a mulher também que é viril, que também é enérgica. Vai querer os dois comandar, os dois fazer. Tipo, o esposo tem uma ideia, a esposa tem uma ideia diferente. Não, você vai querer a ideia da esposa e o esposo vai querer a ideia deles. Eles não vão entrar em acordo. Tá entendendo? Então, aí você tem que sentar e conversar. Oh, calma lá, vamos ver. Vamos deixar você que vai ser responsável por essa área e eu vou ser responsável por essa outra área. Né? Aí entra muito na parte do casal. Qual que é a sua responsabilidade? Qual que é a responsabilidade do esposo e qual é a responsabilidade da esposa? Hoje muitos casamentos estão se acabando porque cada um não exerce a sua responsabilidade. Aí pega casal que talvez são diferentes, cada um não usando sua responsabilidade, vai dar muito conflito, vocês não vão conseguir sobreviver. Porque vai virar muita briga, guerra, e vai acontecer que, nossa, até tragédias. Porque vão perder a cabeça. Estão morando tudo junto, brigando, 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 brigando. Vai chegar um dia que aquele vai explodir e aí vai complicar. Né? Então você tem que se conhecer, saber que muitas vezes você tem que dar um passo para trás, aceitar o que teu esposo ou tua esposa fala, aí vocês conseguem sobreviver. Porque o dominante com o dominante é conflito. São dois racionais, Aí né? Eles também, não têm tanta emoção. aí também entra a questão da submissão da mulher, né? Correto, correto. Até assim, se for analisar biblicamente, né? A gente gosta de falar muito da Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, falo sobre a Bíblia, e os meus princípios é todo em cima da Bíblia.
Ela que rege a minha vida e eu caminho sobre ela, né? E o que que o homem é para sua esposa? O homem é para sua esposa o herói dela, né? Até em Efésios, se eu não me engano, 5, verso 21, ele vai falar que o homem, ele tem que ser o que Jesus foi pela igreja. Então, o homem, ele tem que dar a vida pela sua esposa. O homem tem que defender a sua esposa. Dentro da sua casa, eles têm que conversar, acertar. Mas para você ter ideia, se fora da sua casa, você que a sua esposa, num conflito com a tua esposa pode estar errada. Mas você tem que defender ela. Você é o herói dela. Você nunca pode falar que ela está errada. Você tem que ser o defensor dela. Aí chega na tua casa para falar, pô, você errou naquela parte lá, né? Mas você defendeu ela perante os outros. Entendeu? Aí você vai ser o herói dela. Entendeu? Você vai ser aquela pessoa que dá aconchego para ela. Que a mulher quer isso aí. A mulher quer ser herói, quer ser amada, entendeu? Quer ter uma pessoa que a defenda. Ela foi feita para isso. É diferente do homem. Agora, a mulher tem muita coisa que o homem também não tem. A mulher tem uma sensibilidade diferente. Eu creio que casais, vocês mulheres, muitas vezes, com o esposo ou própria família, alguém foi fazer um negócio, foi pedir algum conselho para vocês, pô, não é legal esse negócio não, parece que não tá no criba. É um senso diferente que a mulher tem. Ela sente quando a coisa não é boa. E isso que o homem tem usufruído da sua esposa. Então tudo que for fazer, senta, conversa com ela, faz uma pergunta para ela. Muitas vezes esse senso o homem não tem. Isso foi dado para a mulher. E automaticamente a mulher é mais delicada, é uma mulher mais feminina. Então o papel do herói, do homem forte é para ele. A mulher é delicada, aquela apaixonada, aquela que traz o conforto, né? Então muitas vezes a mulher tem que, quando você pega dois dominantes, a mulher tem que expor, pô, a providência da casa é tua, a responsabilidade da casa é tua. Você que vai trazer as coisas para casa. Então a decisão é tua. Então se a gente entrar em conflito em alguma parte, eu vou deixar para você. Esse aqui é você que resolve, né? Agora aqui dentro da casa, a responsabilidade é minha, né? Eu que faço a gestão da minha casa, né? Eu faço mais a gestão dos meus filhos, né? Hoje aqui em casa, na minha casa mesmo, dos meus filhos, eu que faço mais a gestão. Eu converso, eu conselho, eles me ouvem um pouco mais, sabe? Só que assim, eu de uns tempos para cá, eu tô deixando a minha esposa trabalhar eles. Deixando a minha esposa trabalhar. Mas a gente tem que entender uma coisa. Filhos, eles têm que pensar no pai. Eles têm que ter o pai como herói. Entendeu? Filho nunca pode ter a mãe como heroína. Os filhos têm que ter o pai como herói, para seguir totalmente os passos do pai. E a filha, ela tem que ter a mãe como heroína, para seguir os passos da mãe. Por isso que a mãe, no seu casamento, tem que mostrar feminilidade. E o pai, no seu casamento, ele tem que ser o provedor. Entendeu? Agora você fala assim, você pode pensar, pô, mas então, se o pai foi o provedor, a mãe não pode trabalhar? Claro que pode. Vai ajudar muito. Entendeu? Só que a mulher, ela não tem nenhuma responsabilidade de trazer as coisas para casa, de prover as coisas para casa. Ela ajuda o esposo. Mas esse papel é do esposo. Ele que tem que ser o provedor da casa. Isso aí está na essência dele. Entendeu? A mulher é o aconchego. Vai trabalhar, vai trabalhar. Então ela vai ter as coisinhas dela. Claro que em comum acordo ela vai ajudar numa coisa, vai ajudar numa outra, né? Mas o homem tem que ser essência. Ah, mas a mulher ganha mais do que o homem. Lascou pro homem. Vai trabalhar, vai se virar, correr atrás do teu trabalho para você ganhar mais com ela. Porque é você que vai ter que prover a casa. É tua responsabilidade. Você casou com ela, você tem que ter responsabilidade de prover a sua casa. Se ela ganhando mais ou menos. É tua responsabilidade. E é isso que é a gestão hoje da minha casa. E é bíblico isso, né, Kenilson? Sim, sim. É bíblico. A gente tem que colocar o nosso foco todo na Bíblia como manual, né? Porque aí não vai ter erro. Independente do nosso comportamento, né? Se a gente seguir isso daí à risca, vai dar tudo certo. Porque, né? Correto. Pode falar. Correto. A minha base de vida é todo biblicamente. Eu trago todos os princípios bíblicos para a minha vida. Então, tudo que eu falar para você, a gente conversar, é tudo biblicamente.
É que eu leio, que eu aprendo, que eu ensino, né? Hoje eu trabalhando bastante com casais. Essa parte que a gente comentou sobre casais noivos, que faz uma análise comportamental, que faz esse relatório DISC. Então, automaticamente, a gente vai conversar, vai entrar na técnica, que é a parte comportamental da pessoa, né? E aí vai haver aquela comunicação, explicação como que é o comportamento de cada um. Aí eu explico como você conversar com cada tipo de pessoas, né? E depois entra o aconselhamento bíblico, né? Como suceder essa parte que eu passei, quem que é o provedor, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel de um homem no casamento, né? Para que o homem foi feito? Eu até digo assim, se você for analisar em começo de Gênesis ali, é um código muito maravilhoso isso aí. O Senhor, quando ele começa a construir, fazer, criar esse mundo, geralmente ele tira de alguma parte e transforma outra. Tem uma parte que ele fala assim, mares que seja criados peixes. Mares que seja criados peixes. Aí ele falou que o mar cria o peixe. E hoje, se você tirar um peixe de dentro da água, ele morre. Porque foi a criação. E a mulher foi criada do quê? Do homem. Da costela. Foi tirado numa parte da costela. Então, ela é totalmente feliz só quando ela está do lado de um homem. E de um homem que seja o herói dela. Não é real isso? Maravilhoso, não é? É Bíblia. É A mulher só vai ser desesperador em algumas situações. Ela vai ser totalmente feliz quando ela se unir e ele for um só. E toda essa materialização do casal, sabe quando ele é transformada? Quando gera o primeiro filho. Quando gera o primeiro filho, ela tem essa materialização. Que lindo isso. Tudo bíblico. É maravilhoso as coisas de Deus, né? Nós temos uma pergunta aqui. O Marcelo Martins. Como equilibrar esses comportamentos? Aproveitando, antes de você responder, Kenelson, gostaria de pedir o pessoal para compartilhar, porque está sendo lindo isso tudo que você está falando. E vamos compartilhar ao máximo, pessoal. E aqui tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Coloque ali as perguntas, igual o Marcelo colocou, porque aí a gente não perde, porque vai subindo, eu e o Kenelson, nós estamos conversando e a gente perde as perguntas. Dentro do balãozinho, elas ficam ali, por favor, e vamos interagir, né? Esse assunto é tão interessante. Coloque aí a sua dúvida sobre o seu comportamento, por gentileza. Você vai ter, Juliana, né? Vamos fazer sua análise comportamental aí que você vai ter. Então, o Marcelo perguntou, como equilibrar estes comportamentos, né? Por exemplo, como que você, Kenelson, conseguiu chegar no equilíbrio com a sua esposa? Se o seu comportamento era dominante, o da sua esposa Esqueci. Qual que é o dela mesmo? Eu tenho dominância e influência no meu comportamento. Minha esposa é mais estável e um pouquinho mais ali de conformidade, né? Primeira coisa, equilibrar é você conhecer. Se você não conhecer, não tem como trabalhar ele, né? É uma falha. Se você não achar aquela falha, você não tem como arrumar ela. Então, você conhecendo o seu comportamento, a base do seu comportamento, a porcentagem dele, se você está em alto ou em baixo. Talvez a gente vai conversando aqui, você pega alguns pedacinhos, eu sou dominante, mas a dominância tua ali está 52%, 53%, então não é tão grande a dominância. Você precisa ser ativo, você precisa agir mais, né? Mas agora, se você tiver em excesso, aí é diferente. Aí você vai ter alguns bloqueios que você vai ter que trabalhar ele para você tirar um pouco desse excesso de dominância. Uma pessoa que é muito dominante, ela é muito racional. Ela não usa a emoção. Ela não usa a emoção. É muito racional. Se pega pessoas, eu vou dar um exemplo para você. Ele falou como equilibrar. Se pega uma pessoa que ela tem dominância e tem conformidade, ela é extremamente racional. Ela não pensa muito com a emoção. Então essa pessoa, ela vai ter que descer do racionalismo dela e começar a gerir as emoções. Ela vai ter que fazer as coisas na vida dela que geram mais emoções. Para você entender um pouquinho, a pessoa que ela é racional, ela não tem capacidade de sentar com outra pessoa, escutar a pessoa desabafar com ela, entendeu? Entender o desabafo e depois aconselhar essa pessoa.
Ela não tem capacidade. A pessoa que é muito racional, pra você ver, ela não tem capacidade de pegar a esposa dela e tirar um dia para ir no restaurante, o romantismo. Não tem. Ela não é assim, ela é mais fechada essa parte. Ela não usa a emoção. Entendeu? Então você vai achar muitas coisas para você usar a sua emoção. Agora, vamos falar uns contos. A pessoa que é muito emotiva, a pessoa que tem emoção demais, ela vai ser um pouco mais racional. A pessoa, eu já conheci pessoas muito emotivas, que ela saía na rua e quando ela via algumas pessoas conversando, ela achava que estava falando dela. Qualquer coisa mexia com ela, mexia com o sentimento dela. Você está entendendo? Então, essa pessoa tem que ser um pouco mais racional. Analisar a sua volta. Pensar um pouco mais. Ele tem que entrar na diferença do que você está acima do limite. Entendeu? É você descer um pouco da razão, você chegar um pouco na emoção. Né? Uma pessoa, eu vou dar um exemplo que eu aconselhei uma pessoa assim, o meu lema é evitar conflitos. Para mim, eu tô correndo atrás para trazer a paz no mundo, para ninguém mais brigar. Se conhecer o seu próximo, entendeu? E saber conversar com ele, acabar com a briga do mundo. Esse é o meu lema e eu quero fazer isso. E o que acontece? Eu peguei uma pessoa que ela tinha muita, mas muita estabilidade. E a pessoa que tem muita estabilidade, ela não consegue nem falar não para as outras pessoas. Então, muitas vezes ela aceita as coisas que as pessoas pedem para ela ou mandam fazer, porque ela não sabe falar não. Qual o comportamento? Eu perdi. Tem estabilidade. Tem estabilidade. Sou eu. Então, muitas vezes não consegue falar não para outras pessoas. Você aceita as coisas que você não quer. Você não quer, mas aceita. Então, essa pessoa, se ela quiser descer um pouquinho do comportamento dela, ela vai ter que arrumar uns conflitos para ela. Ah, é? Eu fiz o conselho, falei bem assim, ó, calma lá, vai devagar, mas arruma uma pessoa, vai lá e conflita com ela. Dá de frente. Você vai ver, quando você for conflitar com ela, teu cérebro vai falar pra você, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Você vai lá e conflita, discute e tal, saudavelmente, né? Saudavelmente. Mas pra você tirar esse bloqueio do não, e você começar a diminuir um pouquinho, entendeu? E você aumentar uma coisa que está muito baixo, algum comportamento que está muito baixo. Então é parte que tem para você trabalhar. E ao longo da vida, se eu for trabalhando, eu tenho como mudar o meu comportamento? Sim, com certeza, com certeza. Como eu já falei ali, que 50% do nosso comportamento é genética. Vem dos pais, familiares. E 50% do nosso comportamento é o ambiente que a gente vive e vem vivendo ao longo do dia. Então 50% você não consegue mexer, porque já está dentro de você. É genético. Mas esse 50% você adquiriu no dia a dia. Você conquistou ele no dia a dia. Entendeu? Se você conseguiu conquistar muita dominância, automaticamente você vai conquistar também estabilidade, conforme as pessoas que você convive. Existem pessoas que talvez na sua genética, o natural dela, ela não seja estável. Um exemplo, não seja estável. Mas ela conviveu com pessoas estáveis. Muito com pessoa estável. Então, o comportamento dela, ela foi moldando, e ela vai chegando perto do estável. Né? Claro que nós não conseguimos falar, não, de hoje em diante eu vou ser conformista, eu vou ser influente. Porque o conformista, ele não é muito influente. O conformista, ele não gosta muito de conversar. Ele gosta de ficar mais na dele, é mais planejador, ele não conversa pouco. Né? Então, não existe como conformista, não. Hoje é conformista, amanhã você é influente. Não, não existe. É lentamente. E eu te conto até um negócio para você. Se você mudar seu comportamento, é rápido. É muito fácil você entrar em estresse e até em depressão. É mesmo? Sim, eu tenho um caso de um conhecido, que eu fiz uma análise comportamental dele, e aí, fazendo essa análise, a gente descobriu, ele tinha passado por uma grande depressão. Ele já tinha se curado dessa depressão, e no meio dessa depressão ele saiu do serviço dele, hoje ele trabalha em outra área. E nós conversando no relatório dele, essa pessoa, ele é influente, bastante influente. E o serviço que ele estava trabalhando, pra você ter ideia, o patrão dele pegava, deixava ele lá na floresta, ele ficava o dia inteiro sozinho. Lá muitas vezes não tinha rede para celular, aí voltava só à tarde para casa.
E a pessoa influente, pra você ter ideia, ela tem necessidade de se comunicar. Ela tem necessidade de falar. Então, foi repentinamente o comportamento dele caiu. E ele entrou em depressão. O cérebro dele não conseguiu acessar essa parte. Porque ele precisava conversar com alguém e ele estava preso. Como existe pessoas no trabalho, se você for analisar, uma pessoa influente no trabalho, você jamais dá um serviço para ela ficar atrás de um computador parado o dia inteiro. Não vai render tanto. Joga um conformista atrás de um computador para planejar. Nossa, vai explodir. Vai explodir. Porque ele foi feito para isso. Ah, mas quer dizer então que o conformista não pode dar palestra? Pode, mas ele vai ter que trabalhar o comportamento. Ele vai ter que se descobrir que ele não é para aquilo. E aí vai ter séries de ferramentas para ele trabalhar esse comportamento. Dá um exemplo pra gente porque você deu um exemplo, né, do seu relacionamento dominante e o da sua esposa. Dá um exemplo de um casamento que o pessoal está aqui me perguntando. Conformista e influente. Como que é isso? Nossa, conformista e influente. Depende. Eu já conheci casais que o esposo tinha mais conformidade, o esposo tinha conformidade e a esposa era influente. Então ali invertia um pouco os papéis, ó, pra você ter ideia. Quando você ia na casa desse casal, quem era o da casa ali que dava atenção, que fazia, conversava, era a esposa. E a esposa ficava mais olhandão, assim, analisando tudo. E a esposa que tomava frente de tudo. Ela era influente. E se for aos contra, é automático. A esposa era um pouco mais quieta. Ela conversa menos, ela analisa mais, se expressa menos, se expõe menos. Agora, o influente é o comunicador da casa, é o cara sarrista que conversa, que dá atenção, que fala. A gente tem uma mania de falar, você vai conversar com a pessoa que é influente, você faz pergunta para ela como, o quê, entendeu? Aí você vai dar espaço para ela falar, daí é a alegria dela. Ah, você é deslanche conversar com você ganhou a pessoa. Se deu para entender um pouco do casal, então o conformista, ela vai ser a pessoa mais quieta da casa, a mais analista. Aí que está importante. Se o esposo for inteligente, vamos falar assim, que o esposo é influente, um exemplo, e a esposa tem conformidade. Se o esposo for tão inteligente, ele joga parte de finanças para a esposa dele. Trata para mim essa finança aí. Cara, a esposa vai detonar aquilo ali, porque ela planeja, ela analisa, ela vê onde estão os pontos errados e tal. Ela é demorada, mas faz certinho, entendeu? Coisas que se você conhecer e analisar, você vai ter muito ganho com isso, entendeu? Porque com o comportamento... A Maria de Luz está falando, aqui o meu esposo é calado demais. Depende. Se ele for uma pessoa que gosta muito de rotina, não gosta de mudança, odeia mudança, ele pode ser uma pessoa mais conformista. Se ele for mais racional, ele pode ser conformista. Agora, se ele for uma pessoa que evita conflito, aquela pessoa tranquila, que se dá bem com todo mundo, ele tem estabilidade. Estabilidade também não se expõe tanto, ele é um pouco mais calado. A Edneia está falando, eu sou instável, é estável, Edneia, e influente. Meu esposo é conformista e dominante. Conformista e dominante, extremamente racional. Essa pessoa, eu conheço pessoas assim, ela e fala para você ter ideia... fazer uma viagem, ele planeja assim, tudo, né, Edneia? Ele é uma pessoa muito assertiva. Se ele for dominante e conformista, ele é uma pessoa muito assertiva. Ele consegue fazer rápido e assertivo. Então, é um cara com excelência profissional. Isso eu não sei se... Não estou falando do esposo dela. Eu estou falando da pessoa que tem dominância alta e conformidade alta. Então ele é bastante racional. Profissionalmente, no que ele vai fazer, ele faz muito bem. Ele é um extremo profissional, que ele tem capacidade de fazer rápido, achar os defeitos, resolver os problemas, tudo com perfeição. Tudo com perfeição. Agora, a parte comunicativa dessa pessoa é muito difícil. É difícil conviver com essa pessoa, entendeu? Porque se ela é muito boa, ela vai esperar que todos sejam igual a ela. Entendeu? Então, todos vai ter que ser rápido, todos vai ser ágil, todos vai ter que ver o problema, todos vai ter que resolver o problema rapidamente.
Entendeu? Então ela vai espelhar isso. Então é difícil convivência com uma pessoa que seja bastante dominante e bastante conformista, que tem uma conformidade, né? É difícil a convivência com as pessoas, isso eu garanto para você, porque eu conheço pessoas assim. E se você não tiver a capacidade de conhecer e entrar na comunicação dele, então essa análise comportamental, quando você entra no completo, pra você ter ideia, eu te ensino como você comunicar com cada pessoa. Existe como você falar com essa pessoa. Ah, você é totalmente estável, eu quero falar com dominante. Tem as palavras que você pode usar com ela. Tem como você agir, como você fazer, para você até entrar em rapport com ele. E o dominante é amar uma pessoa que é estável. Mas cada vez que você for conversar com ela, você tem que mudar o seu comportamento. Né? Principalmente se trabalhando numa empresa, na família não tem, você tem que estar vivendo ali sempre, mudando seu comportamento, melhorando, conversando, entendendo quem está à sua volta, né? Porque muitas vezes não é maldade da pessoa, é um comportamento que ela trouxe já da família ou de algum ambiente que ela viveu. Né? Ah, tem Sim. maldade? Não, é o comportamento dela. Né? O Anderson Leite, ei Anderson, seja bem-vindo. Ele está falando, eu era muito calado, minha esposa cobrava muito isso de mim. Ele está separado e ele sempre relata isso lá no grupo Casamento Restaurado, que a esposa queria mais atenção, mais carinho, mais cuidado, queria conversar sobre o relacionamento e ele nunca queria isso. E agora ele está revendo aí os conceitos. Ele precisa É uma falar pessoa, mais, né? sim, sim, é uma pessoa mais racional, entendeu? Que não dá tanta atenção ali no relacionamento, é uma pessoa mais racional, né? Ela não age muito com a emoção. Hoje está muito fácil você mudar isso, né? Hoje, se você abrir até no Instagram que a gente está aí fazendo essa live, tem muitos cursos de comunicação, palestrante. Aí se destrava você. Você vai começar a se comunicar, a falar mais, né? Mas assim, você tem que saber qual que é a base do seu comportamento para você buscar alguma coisa para você melhorar. Agora, isso é a base do casamento. Casamento, para ele viver bem, o esposo tem que dar atenção para a esposa. Independente de comportamento, existe um momento que a esposa vai estar cabisbaixa, ela vai querer ter o herói dele. E o herói dela. Ela vai ter que chegar, vai ter que conversar, se sentir amada, aconchegada pelo esposo. Essa é a atenção que ele vai dar para ela. Né? Eu costumo dizer muito assim, que a gente tem que entender. Você casou, talvez alguma pessoa pode até achar estranho, mas é a realidade minha e eu acredito veemente nisso. Você casou, a sua família é sua esposa. Depois de filho, a sua família é sua esposa e filho. Entendeu? Se um dia você for na casa, o esposo for na casa da mãe, foi na casa da mãe, e a mãe ofender a esposa, você pega a esposa e vem para casa. E não pode deixar. A tua família, o teu ministério é a tua esposa. Deus colocou você para defender a sua casa, a sua família. Então o principal é a sua casa. E quando você tem a sua casa defendida por você, e isso também é a esposa. Se você está com uma amiga sua, ou se você está numa roda, alguém fala alguma coisa que fere seu esposo, errado ou certo, defenda seu esposo. É cumplicidade. Seu casamento vai ser totalmente diferente. Defenda veemente. Ele é teu esposo. Ele é você. Entendeu? Se uniu. Então, ele é você. Você está defendendo você. Quando você defende seu esposo ou defende a sua esposa, automaticamente você está defendendo você mesmo. Entendeu? O que é um casamento? A gente tem que analisar, é uma coisa tão séria, tão maravilhosa. Se você souber viver. É... Teve um rapaz aqui que colocou, já sumiu, mas ele colocou. Como eu faço para trazer minha esposa de volta? Aí já é diferente. Você tem que ver onde você errou, conversar, ela vai querer de volta. Mas assim, você quer sua esposa de volta? Mude suas atitudes. Falar não adianta. Se você já não está mais com ela, se você não está mais com a sua esposa, agora é um percurso mais difícil para você. Não adianta você falar que ama, não adianta falar que vai mudar. Isso não vai resolver mais. Esse estágio de você falar que mudar, que você ama, que você vai ser diferente, é quando você está junto e está conflitando com ela.
Se vocês estão juntos e ele falar, não, vamos separar. Ah, não, 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 não separa, que eu vou mudar. Tá, isso nela ouve. Mas depois da separação, ela vai ver só atitude. Você quer restaurar seu casamento? É atitude, é mudança. Você vai ter que conviver, tentar conviver perto dela. E você ser diferente. Ela olhar você e ver você uma pessoa diferente. E ver você que mudou. E querer dar outra chance para você, se ela ama ainda você. Entendeu? Agora não é mais falar, agora é atitude. Entendeu? E tem mais uma coisa, você vai ter que estar perto dela para mostrar que você mudou. Né? Que não é da boca para fora, é coração e mente. É totalmente diferente. Né? E a principal hoje é você descobrir como que você é, qual que é os seus defeitos, qual que são os seus problemas e mudar. E ela notar em você essa mudança. Falou, vai valer a pena, eu amo ele, eu quero voltar com ele, eu quero restaurar meu casamento. Né? E eu notei que ele diferenciou. Aí você ganha ela de volta. Palavras já são difíceis. Não vou dizer que não volta talvez palavras. Mas é difícil. Agora é atitude. É mudança de verdade. De coração e de mente. É isso que eu tenho para passar para você. Kenelson, eu adorei essa live. Nós estamos chegando aqui no final, porque eu fico preocupada de cair. Tem só Sim, só... Aí eu quero deixar salvo. O Anderson está falando, ela nem quer me ver. Ele escreveu aqui pra gente. Aí ele tem que mudar por ele, né? Ele tem que mudar o relacionamento dele com Deus. Ele já mudou muito, eu tenho acompanhado o Anderson. E agora ele tem que mudar por ele. Ele tem que ser uma pessoa melhor por ele, né? Ele é filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então agora ele tem que fazer por ele e descansar em Deus, né? Você faça a sua parte, Anderson. Eu já te falei isso. Faça a sua parte, descansa no Senhor. Se for da vontade de Deus, seu casamento vai ser restaurado. Se não for, você tem que ficar bem com você e com Deus. Continuar sendo um provedor para os seus filhos, um sacerdote para os seus filhos e seguir a sua vida, né? A vida não pode acabar. Claro que é bíblico, né? Deus ama a família, Deus quer, né? O casamento é como se fosse uma joia para Deus, né? Mas se chegou até aqui, né? Eu sempre falo isso com o pessoal do grupo, Kenilson, que 50% da responsabilidade, né, é do Anderson, a gente está falando dele aqui, e 50% da esposa dele. Então, ele tem que pegar esses 50% de responsabilidade dele e entender, né, onde foi que eu errei, o que eu posso melhorar, para que, no dia que o casamento for restaurado, ou se chegar um novo relacionamento, ele não errar da mesma maneira. Você concorda comigo? Correto, correto. Eu estava travado meus comentários aqui agora que começou a rodar de volta. Então, independente... Jani Costa, né? Independente da esposa voltar ou não, precisamos mudar para nós mesmos. Corretíssimo. Muda para você. Você não sabe, talvez não vai dar mais relacionamento, vai ter outra pessoa. Então muda você para não cometer o mesmo erro que você cometeu lá atrás com essa outra pessoa, né? Tá terminando a live, se eu cair, eu vou tentar só passar rapidinho assim. Casamento tem que ser atendido o interesse de todos. Todos têm que ser atendido o seu interesse. Esposo, esposa e filho. Você vai ter que tirar um dia do seu casamento. Você quer que esteja um casamento com perfeição? Tira um dia do casamento, uma vez por semana, que for. Você fala para tua esposa, ó, hoje é teu dia. O que você quiser fazer, eu vou fazer. Vai chegar o dia, não, hoje é meu dia, você vai fazer o que eu quiser. Chega no filho seu. Hoje é teu dia, filho. O que você quer fazer? Você vai fazer. Né? Tem um exemplo, talvez você, vamos falar a verdade, eu sou carnívoro, tá? Churrasco para mim e tal, mas eu vou dar um exemplo, se a minha esposa gosta de peixe cru, eu não sou fã disso não, tá? Talvez você goste. Mas se ela gosta, ama, então, e se a minha esposa gosta, eu vou lá e participo com ela. Eu procuro, sei lá, frita um peixe para mim e tal, mas eu tô no ambiente que ela gosta, se alimentando. Nossa, ela vai se sentir tão contente de eu aceitar aquilo, né? E aí vai chegar meu dia, chegar o dia do filho, você chegar pro seu filho, ó, filho, ó, o que você quer fazer hoje, cara? Hoje vai ser atendido o seu anseio. Cara, é muito forte isso. É muito forte isso.
Entendeu? Esse é um conselho que eu deixo para as famílias. Eu, na minha bio do meu Instagram, tem o site meu. No site meu eu deixei, antes da live, eu deixei um link. Se você clicar nesse link lá, ele vai direcionar direto a um questionário, e esse questionário vai ter para você responder uns adjetivos. Isso vai ser o básico, para você se conhecer. Entendeu? Isso eu deixei para o pessoal que está na live gratuitamente. Você clicou lá, eu vou dar para você esse relatório, e ainda, na Timão, te dou uma devolutiva para você. Contando qual que é o seu comportamento, a porcentagem do seu comportamento, vai gerar esse relatório, e isso eu estou dando de presente para vocês, não tem custo nenhum. Né? Para você. Está Então, transbordando na vida de todos, né? Isso. Conhecimento é para ser transbordado, não é para guardar para a gente, não tem efeito nenhum, né? Verdade, Nelson. Eu Então, quero quantos entrar... Pode falar. Quero te agradecer muito, porque eu amei essa live. Você explicou sobre o casamento de uma maneira tão leve e, ao mesmo tempo, tão profunda, assim, né? Que se todo mundo que estiver aqui buscando a restauração, ou quem ainda não tem namorado, né? Namorada, e buscar entender, se conhecer para entrar no relacionamento, eu tenho certeza que a grande chance de ser muito bacana esse relacionamento, não é mesmo? Com certeza. E eu vou dar um exemplo para você. Meu relacionamento ainda não está perfeito. Tenho muita coisa para mudar. Mas eu sei que eu tenho que mudar. Então, a partir que eu sei que eu tenho que mudar, eu estou trabalhando isso. Muitas vezes a tua mudança causa guerra com você mesmo. Será que vale a pena tal? Mas vale a pena a mudança. É a felicidade de uma família. Né? Então, eu luto diariamente, estou mudando diariamente. E tudo que eu passo para você é experiência própria minha. Né? Do que eu passei. Que legal. Parabéns, viu, pelo homem que você é, por estar buscando essa perfeição no casamento. Hoje em dia, as pessoas consideram o casamento algo tão descartável, né? Muita gente já entra no casamento assim, não der, eu separo. E ver um homem, um chefe de família falando tão abertamente e com tanta sinceridade, com tanto carinho e amor, eu vejo amor em toda a sua fala. Eu fico muito feliz e enche meu coração de esperança, porque, né, a gente vê que existe homem sim que presta, porque tem aí, né, um ditado, homem não presta, mas existe homem que presta, que considera a família, e isso é uma crença limitante que as mulheres precisam quebrar. A Juliane mesmo colocou, mas os homens não pensam assim. Pensam, tanto é que tem um aqui falando, né? Muitos pensam. Você acabou de falar a base de tudo. Crença limitante. Hoje, o que está sendo bombardeado é a família. E a família é a base da humanidade. Sem família não existe a humanidade. Ele está sendo bombardeado com esses falatórios. Homem nenhum presta, homem é isso, homem é aquilo. Claro que presta, procura. Tantos casais maravilhosos, tantos esposos falando bem do seu esposo. Claro que tem. É que muitas vezes o que vai em rede social, mídia, é só coisas ruins. É difícil um homem entrar aqui e expor essas partes para vocês. São poucos. Eu creio que estão muitos estão entrando e falando do seu casamento, explicando, contando, tentando passar experiências para vocês. Entendeu? Coisa que há muito tempo talvez não tinha. O homem não tinha tanta abertura nessa parte, né? Ele era um pouco mais fechado. Mas eu creio assim que mais e mais Deus vai colocar homens para transbordar e para brigar pela família. Porque o intuito meu é brigar por família. Né? Eu luto por relacionamento de casais, relacionamento de pais e filhos, que hoje a gente não comentou muito sobre filho, foi mais relacionamento de casais, mas o relacionamento de filho e pais hoje também está muito complicado. Então, assim, é uma coisa que Deus deu uma dádiva de eu ter uma família maravilhosa, como de todos, muita briga, conflitos, e cada vez a gente vai aprendendo e melhorando, e hoje está muito bem. E Deus dá de filhos maravilhosos, que eu comecei educando errado, hoje melhorei minha educação e estou melhorando cada vez mais. Quem sabe um dia a gente faz outra live aí, falando um pouco mais também de filhos, né? E vai ser interessante. Você não falou no início da live, gente, mas ele tem 4 filhos, viu? Tem 4 filhos. Eu tenho 3 meninos, um de 16, um de 15. Aí eu tenho mais um filho que vai fazer 3 anos.
e tem uma menininha que vai fazer 1 ano em março. Que bênção, que Eu queria ter delícia. uma menina. Falei, eu vou fazer filho aí até eu achar a menina. Aí fez 3 piazinhos e agora fiz a menina. Agora eu parei. Falei, tá bom. Faz mais uma menina, para ela não ficar sozinha. Eu tinha vontade. Eu sempre fui de família. Sempre gostei de estar em ambiente com bastante pessoas. Eu, pra mim, teria 10 filhos, mas minha esposa não quer, não. Trabalhar nisso aí. Obrigada, Kenelson. A Mas tá Edneia bom. está aqui falando, meu esposo é uma bênção na minha vida. O esposo Olha dela, aí. Tá aí. eu Tá aí. conheço o esposo dela, ele trata ela com tanto amor e carinho. Certo. O Anderson está agradecendo pela live e está te desejando parabéns pelo seu casamento, que Deus te abençoe. Abençoe. Eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a você por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, expondo um pouquinho, transbordando o conhecimento que a gente conseguiu estudando, conseguiu lendo a Bíblia, conseguiu orando, porque igual sempre eu falo, a minha base é a Bíblia, a minha base é Deus, meus princípios são eles. Né? Então eu agradeço você por essa oportunidade, agradeço a todos que participaram, sendo no pico 15, 16 pessoas participando, para nós já é muito. Se uma pessoa que entrou aqui absorveu esse conhecimento que nós transbordamos e mudar a sua vida, para nós já vai ser maravilhoso para nós. Esse é o nosso intuito. Entendeu? Verdade. Melhorar pessoas, né? Entrar e transbordar para que casas, lares sejam restaurados, conflitos sejam eliminados. Né? Então, estou muito contente por essa oportunidade de estar conversando com você e expondo o que está dentro do meu coração. Né? Não é só estudo, mas é o que está dentro do meu coração. É isso que eu estou expondo para você e para quem está assistindo essa live. Te agradeço do fundo do meu coração. Te agradeço também a oportunidade de colocar, né, esse questionário à disposição de todo mundo que está aqui na live. Sim. E, pessoal, vai lá, não perde essa oportunidade, não. Clica, preenche o formulário. Vamos aproveitar, principalmente pessoal aí do grupo Casamento Restaurado, né? Que eles estão buscando se conhecer para voltar para o casamento. Então, entra lá e já faz isso hoje, né? Você falou que tem que ser. Me explica para eles aquilo que você me falou, que tem que ser um momento com calma, só antes da gente finalizar. Então, para preencher esse, é tipo um questionário. Esses são 4 adjetivos. Desses 4 adjetivos você vai numerar. Dos 4 você vai ler ele. Qual você achar que mais combina com o seu comportamento, você vai colocar número 1. Dos 3 que sobrarem, você vai escolher dos 3 qual que mais combina com o seu comportamento, você coloca 2. Dos 2 que sobrar, o que mais combinar vai ser 3 e 4 é que não tem nada a ver com o seu comportamento. Se alguma daquelas palavras não for conhecida para vocês, tem um ícone em cima daquele adjetivo. Você clicou, ele vai dar o significado da palavra. Agora, o interessante é você fazer sozinho, num lugar tranquilo. Entendeu? E não use lógica, né? Você leu, analisou, já vai numerando. O teu cérebro não ficar puxando as coisas lá atrás. Aí vai dar a tua essência natural do seu comportamento. Entendeu? Aí é 100% assertivo, e aí você vai conseguir gerar mudança e conhecimento através desse relatório comportamental DISC. A partir que você preencheu, eu analiso, vem para minha plataforma, eu já mando por e-mail para você o teu relatório, você vai ter o teu relatório básico na tua mão. E aí depois eu pego o teu telefone lá e entro em contato com você, eu te dou uma devolutiva para você explicando, tete a tete, aqui, conversando, explicando o seu comportamento e um pouquinho mais como conversar, se comunicar com as outras pessoas. Esse é um presente que eu estou dando para vocês aí. Obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado, pessoal, quem Amém. teve até o final. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite e até a próxima live, que vai acontecer na quarta-feira que vem. Tá bom? Fiquem com Bom, Deus. Deus abençoe a todos também, com Deus. Tchau, tchau. Tchau.